está o negócio. O momento mágico foi quando olhei para meus 12. Schmendricks, como se diz. E eles estavam tão desanimados com o que estava acontecendo. Eles estavam desanimados. Eles não conseguiam fechar negócios com pessoas ricas. Eu consegui, o Danny conseguia. Antes disso, estávamos fechando negócios com mães e pais comuns. E eu percebi o que estava acontecendo. E eu percebi naquele momento que eu tinha uma certa maneira de falar. Que ensinei ao Danny. Porque o Danny era um vendedor nato. Era uma maneira de falar que me permitia imediatamente assumir o controle da conversa no cerne de toda influência. Uma vez que você aprende a controlar o encontro linguístico, você ficará chocado com quão fácil é influenciar. Agora, não estou dizendo que quando você controla a lista, o encontro, você é quem está falando. Não é isso que quero dizer. Na verdade, é o oposto. Quando você está no controle, você faz perguntas muito inteligentes e é o prospecto. Quem está falando, você está coletando informações. Mas nesses primeiros segundos, quando você abre a boca, você tem 4 segundos. E nesses primeiros 4 segundos, se nesses primeiros 4 segundos, isso é um momento de falta de atenção, certo? Nesses primeiros 4 segundos, você não estabelece 3 coisas. Deixe-me te dizer quais são. Você tem 4 segundos de conversa. 4 segundos. Você precisa estabelecer em primeiro lugar que você é afiado como uma faca. Afiado como uma faca. Tem que sair na hora. Em segundo lugar, que você é entusiasmado pra caramba. Entusiasmado pra caramba. E em terceiro lugar, e eu já disse isso antes, e vou dizer mais 10 vezes, e vou fazer você dizer em voz alta. Você precisa ser percebido como um especialista. Na sua área. Como assim? Como assim? Você quer ser percebido como um especialista? Diga a palavra especialista. Preste atenção na palavra. Você precisa ser percebido como um especialista. Você tem 4 segundos para ser percebido, afiado, ligado, entusiasmado. Isso deve ser bom? Nada. Vende. Tipo, entusiasmo. E não diga, pessoas, não estou falando sobre, meu Deus, não aquele entusiasmo. Tipo, é tão incrível? Não. Estou falando sobre entusiasmo engarrafado. Entusiasmo que está logo abaixo da superfície. É um jeito específico de falar, com um pouco de urgência na sua voz que diz, uau, essa parada deve ser boa. Não é gritar e agitar os braços como um idiota. Então não quero dizer isso. Afiado como um prego, entusiasmado pra caramba, um especialista na sua área. Queremos fazer negócios com especialistas. Você se machuca, você tem que ir a um médico com quem você quer ir. O cara que se formou ontem na faculdade de medicina, ou o cara que está fazendo isso há 20 anos, qual deles, 20 anos, qual deles um especialista? Bingo, você vai cortar o cabelo antes de uma ocasião importante. Com quem você vai? O cara que acabou de se formar na escola de beleza, ou o cabeleireiro profissional, qual deles? Ou especialistas profissionais, figuras de autoridade. É uma coisa triste. Nossos pais, minha mãe, sua mãe, seu pai, nossos pais nos disseram, não julgue um livro pela capa. Quem ouviu isso? Eles fizeram, e nós também. Nós fazemos, os seres humanos julgam os livros pela capa. Nós tomamos decisões rápidas. Vemos alguém, avaliamos, analisamos, montamos de novo. E bum, ou eles estão, atentos e são percebidos da maneira certa. Como uma figura de autoridade, um especialista. Ou são um idiota, tipo, afiado como uma faca, entusiasmado pra caramba, um especialista na sua área. Você tem 4 segundos para fazer isso. E como você pode fazer isso em 4 segundos? Bem, não são as palavras. Quer dizer, pense bem. Que palavras você realmente poderia dizer em 4 segundos? Ei, John, escuta, eu sou afiado como uma faca. Eles diriam, que porra está errada com esse cara? Ele é maluco? Não há palavras mágicas. Existem as palavras certas a serem ditas, mas como você realmente permite que isso se manifeste? Como isso se manifesta é de 2 maneiras. E a primeira é através de algo chamado tonalidade. Sua tonalidade. Existem certos tons que usamos agora na comunicação humana. Em questões de influência, existem 10 que usamos repetidamente. E você me vê fazer isso a noite toda. Seja onde eu falo com certeza, ou falo com sinceridade, ou digo bem, você sabe, é uma coisa bem razoável de se fazer no tom de um homem razoável. Está tudo em certos tons. E quando você os usa na hora certa. Veja, agora mesmo você os usa por acidente. Você é assim, quando você fala, se você se sente certo, você fala com certeza. Você pode realmente usar esses tons de propósito e você se torna incrivelmente persuasivo. Só por isso, porque quando você usa a tonalidade certa enquanto está falando, e isso é verdade para todo mundo, enquanto eu falo, você
vai narrar contra mim, você vai dizer, que porra é esse cara? É verdade. Eu concordo, mas se eu falar sem tonalidade, você começará a narrar. Se eu usar tonalidade, você vai se concentrar e dizer o que ele realmente quer dizer com isso. Você começa a se conectar com a minha tonalidade e me dá controle. Isso me dá controle quando eu falo. Se eu falasse assim, você diria, oh meu Deus, você estaria fora. Você estaria falando na sua própria cabeça. Mas quando eu coloco a tonalidade, isso faz com que você considere inconscientemente o que eu realmente quero dizer, o que ele realmente está tentando dizer. Nós tentamos dar significado à tonalidade. Isso faz sentido? Sim. Acontece através da tonalidade. E quando você está pessoalmente, através da linguagem corporal, certas maneiras como movemos nosso corpo, como nos posicionamos, como apertamos as mãos, nosso contato visual, não apenas como movemos nosso corpo, mas como ouvimos as outras pessoas. Bill Clinton, o presidente Clinton, foi o melhor. Ele mentiria para nós. Nós o amávamos, pois naquele segundo em que o víamos, ele parecia dizer, eu sinto sua dor. Ele era ótimo em entrar no que chamamos de quê? True estrondo. Diga uma palavra. Qual é a palavra? Mais alto. Qual é a palavra? Cru. Na essência de toda influência, você assume o controle da conversa. E então você deve criar uma conexão. Você deve criar uma conexão com a pessoa. E como você faz isso? Bem, há duas coisas que precisam ser transmitidas. Deixe-me te dizer quais são. A conexão é baseada em dois elementos principais. Número 1, a perspectiva. No fundo do seu coração, inconscientemente, ele deve estar dizendo que você se importa com ele. Que há algo no seu tom, um tom empático, simpático, sua linguagem corporal, suas expressões faciais e suas palavras. Porque vamos falar sobre comunicação como um todo. Existem 3 tipos. Você tem tonalidade e você tem a linguagem corporal, que a propósito, preste atenção, eu vou me mover para cá. Deixe-me apenas te dar a divisão aqui. A tonalidade e a linguagem corporal representam cerca de 90%. Isso é 45%. 10% são as palavras. E há números diferentes dependendo do estudo que você lê. Mas todos giram em torno da mesma ideia. A tonalidade e a linguagem corporal são a maior parte da comunicação. As palavras são fáceis em um pedaço de prata nas suas mãos para ganhar. As palavras que eles podem memorizar. E são uma linguagem muito simples, mas ruim. Mas o que realmente influencia o que as pessoas não entendem é a tonalidade. E, por exemplo, eu carrego minha voz. É importante. Isso é realmente tonalidade e linguagem corporal. Olhe para as minhas mãos. Está enraizado em quem eu sou neste ponto da minha vida. Mas quando você começa a fazer isso, o que eu faço é que você torna o que é inconsciente. E assim que isso se torna consciente para você, você começa a implementar. E essa é a parte inconsciente da linha reta. É realmente poderoso. Então você tem tonalidade, linguagem corporal e palavras. Ouvimos falar sobre carisma. O Jordan tem carisma. Ele tem um carisma enorme. Ela não... E as pessoas dizem, eu não tenho carisma. Essa é uma mentalidade de pato, carisma. É uma habilidade totalmente aprendível. Você quer saber o que é? Como você faz isso? O carisma é feito por 3 coisas. Tonalidade efetiva. É o número 1, 2, linguagem corporal apropriada. Número 2, número 3, não dizer besteiras. Essa é a terceira parte, que pode ser a mais difícil de todas para um vendedor, especialmente uma vez que eles começam a avançar na negociação. Significa, à medida que a venda avança, é por isso que prestamos muita atenção às palavras que dizemos. Queremos ter certeza de que entendemos quais são nossos padrões de linguagem, como conseguimos realizar as coisas que precisamos em uma venda ou em uma negociação. Não queremos dizer coisas estúpidas, certo? Número 1, eles devem pensar que nos importamos e devemos nos importar a propósito, porque você sabe, você é louco se não quiser. Você não está tentando machucar alguém. Número 2, sou apenas como você. Então, em algum nível, eles simplesmente sentem que há uma afinidade, que eu sou apenas como você. Eles sentem